era pequeno, se olhava no espelho, não sabia o que iria encontrar no seu corte de cabelo, algo além do desespero, uma busca forte pra se libertar. Aí ele foi crescendo, os seus medos foi vencendo, outros tantos ele ia enfrentar. Sua arma invisível, algo que ele não sabia, todo tempo isso estava lá. Conservar a força que faça crer que o futuro será nosso amigo. A mesma força que tem o grito do tigre quando corre perigo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Virgínia. E eu me chamo Evelyn. E esse aqui é o Oficina 5 Podcast. Nesse podcast, a gente vai fazer a resenha do livro Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. Esse podcast também é originado de um trabalho a partir da disciplina de Oficina 5, ministrada pelo professor Lailton Duarte, pela Universidade Estadual do Ceará, UES, no campus da Fafidam. Disciplina esta que, inclusive, intitula o nosso podcast. E atenção, já dissemos aqui logo no início um alerta spoiler, porque nós iremos comentar nossas visões sobre o livro, uma resenha, então provavelmente irá conter alguns spoilers, ok? Aí a gente vai falar da nossa visão do livro, a partir das nossas vivências, nossos repertórios, e trazendo uma forma de resenha conversada entre eu e a Evelyn. Sim, vamos apresentar e explorar alguns dos temas principais da obra, além de comentar, é claro, como esses temas são retratados nela. Exatamente. Então vamos dando início na apresentação da obra. Quem é Itamar Vieira Júnior? Vamos ao nosso autor, né, Itamar Vieira Júnior. Ele é geógrafo, ele é graduado, mestre em geografia pela Universidade Federal da Bahia. Estou usando a minha colinha, é claro, porque esse autor, ele é um autor premiadíssimo, inclusive, né? O livro dele, Contos, foi vencedor do prêmio Projeto de Arte e Cultura na Bahia. Ele foi finalista do prêmio Jabuti. Sua obra mais conhecida, que é o Torto Arado, foi vencedora do prêmio Jabuti e também do prêmio Leia, que é um prêmio português, e Oceanos. E uma curiosidade que a gente traz é que Torto Arado e Salvar o Fogo, eles se passam no mesmo universo. Então, tem alguns personagens em comum. Eu ainda não li Torto Arado, não sei se você já leu, Não. Mas ouvi dizer que a personagem Mariinha, que é uma das irmãs da personagem principal e do personagem principal também, Mariinha está presente no universo de Torto Arado, ok? Então, essa obra Salvar o Fogo, ela vai se dividir em 4 partes, com 4 tipos de narrações. A primeira parte é narrada pelo menino Moisés, o irmão caçula da família. A segunda parte é narrada por Luzia, que é a irmã. A terceira parte e a quarta, nós temos um narrador onisciente que vai intercalando entre os pensamentos dos personagens, as sensações, como é característica desse narrador, de terceira pessoa, né? E vai narrando principalmente na terceira parte sobre a visão de Mariinha, que é uma irmã deles. E na quarta, um narrador completamente onisciente. Nessa quarta parte, nós teremos uma espécie de fechamento, né, da história, de desfecho, na verdade, por conta dos capítulos anteriores, das outras partes, visto que a gente não tem uma certa conclusão nesses capítulos, não é? Sim. É importante falar da temática também. É um livro extremamente rico, então tem muitas temáticas, mas a gente escolheu abordar as principais, que são mais latentes e evidentes, são mais evidentes no livro. No caso, seria a religião, a política, a estigmatização da mulher e o racismo, que também é muito presente na obra. É verdade. Essa parte de religião é muito pegada na primeira parte. Sim, principalmente na primeira parte do livro. Quando é o seguinte, o que é que acontece? Eles vivem em uma comunidade na beira do rio Paraguaçu e nessa comunidade chamada de Tapera, eles têm a chegada de um mosteiro
que vai abrigar padres, monges, eles se referem com essas nomenclaturas. E a partir disso, a história vai se desenvolvendo. Só que é importante a gente citar o quê? Que o tempo dessa história, desse romance, não é tido de forma cronológica durante a história inteira. Esse livro, ele traz no início, acho que uma falsa impressão, não sei se você percebeu isso, de tempo cronológico, porque ele vai marcando com datas, vai marcando com dias de santo. Moisés fez tantos anos perto do dia de São Tomé, e ela vai fazendo essas referências, só que a partir do meio do livro em diante, o negócio vai ficando um pouco difícil de entender, porque vai se intercalando, né? Isso. As memórias vai se intercalando. Apesar de ter essa estrutura bem linear, a gente percebe que essa narrativa ela é toda através dos pensamentos dos personagens. Apesar de no terceiro e na quarta parte termos um narrador onisciente, né? Isso. Mas antes da gente ir para qualquer tópico em si, a gente tem que falar um pouco dos personagens, né? Citar os personagens, porque são muitos personagens. Mas sabemos que tem aqueles personagens que são principais, não é? Quem diria que os dois principais? Eu acho que já na capa já diz, né? A capa do livro já vai dizer. É Luzia e o Moisés. O Moisés, quase que eu não descubro o nome desse menino. Eu estava na metade do livro, eu ainda não tinha descobrido o nome do menino, porque eu não peguei uma referência. Itamar Vieira Júnior, ele tem esse cuidado. Essa sutileza. Essa sutileza nas referências que ele dá. E só conversando aqui, eu percebi que o nome Moisés do garoto já era implícito desde o início, porque ele, como que é a referência lá no começo ao nascimento, referência ao nascimento dele, né, como foi ele retirado das águas, né, assim como Moisés, da Bíblia, né, era isso. Eu não tinha captado essa referência. Para mim, a primeira vez que foi citado o nome dele, e ainda não era certeza que era o nome dele, foi só quando Dom Tomás, que é um dos padres do mosteiro, que ele cita Tomás, o Moisés vai se confessar e Dom Tomás cita: venha, meu filho Moisés, né? Ele cita algo do tipo. Então vamos aos personagens principais da história, né? Temos a mãe, que é a Alzira, temos o pai, que é o Mundinho, temos os irmãos, que são vários, a Isaura, que é chamada de Zazal, Joaquim, Raimundo, Humberto, Marinha e Moisés. E Luzia. E Luzia. E Luzia, a principal, isso. Né? Na história se conta de que tem histórias secundárias abordando. Raimundo e Humberto eles são citados algumas vezes, mas sempre que são citados, eles diz que eles foram embora para o mundo. Um foi para a região do Amazonas, outro foi para uma cidade grande trabalhar. Então a gente não tem muitas informações. Eles não participam de fato da história, mas são sempre relembrados pelos personagens que contam a história ou pelo narrador onisciente, né? É verdade. O narrador faz questão de lembrar deles, né? Sim. Mesmo eles não tendo participação na história em si, tem um momento em que o pai adoece, né? Na verdade não adoece. Acontece um incêndio e nesse incêndio o pai deles é afetado, estava no meio do fogo e ele acaba adoecendo, tendo que ser internado. Então ligam para todos os filhos e para chamar eles para se reunirem. Vamos comentar sobre a primeira parte? Pode ser, podemos. Já falamos um pouquinho da ambientação, do espaço. E a gente esqueceu de dizer, sabe o quê? Que a Tapera é uma comunidade de agricultores, pescadores e ceramistas de origem afro-indígena. Essa informação é muito importante, porque o título da primeira parte é a Vingança Tupinambá, que é um povo originário afro-indígena. Então, essas referências indígenas a gente vai ter durante o livro todo, principalmente na quarta parte, que é quando há um desfecho. E sem falar também nessa marca, né, histórica, essa parte da cultura mesmo, afro-indígena é muito presente nesse livro, né, a questão da representatividade, né, pertencimento mesmo
a questão da cultura afro-indígena. É verdade. Na primeira parte, bora destacar aqui algumas coisas. Esse livro, eu grifei ele todinho. Grifamos, porque são informações muito sutis que vai construindo a história. Então, a construção desse mosteiro marcou muito, porque parece que a aldeia não existia antes do mosteiro ser construído, o que é uma crítica direta, né, à época da colonização. O Brasil, a referência do Brasil foi descoberto. Não, o Brasil já existia, né? Já existia um povo originário daqui, só que nos livros, na bibliografia, nas escolas, a gente estuda de que o Brasil só existe a partir de 1500 e não aconteceu isso, né? Então, essa crítica é muito presente aqui nesse livro. Na primeira parte temos... a primeira parte é narrada por Moisés, né? Exatamente. A primeira parte é narrada por Moisés e ele é um menino novinho, eu acredito que ele aparenta ter assim uns 7 anos, né, nessa primeira parte. Ele vai fazer... Ele é um menino muito curioso, muito esperto, muito agitado, muito serelepe. E Moisés vive perguntando a Luzia sobre sua mãe. O nascimento, né? O contexto que envolve o nascimento. Porque a mãe dele já tinha morrido nesse início aqui do livro. Então ele tinha muita curiosidade de saber o que tinha acontecido com a mãe dele. Se ele foi abandonado, se a mãe dele morreu. E o que acontece? Você lembra o que aconteceu? Não. O que? A pergunta que ele fazia? Ele ficava perguntando as respostas de Luzinha, na verdade, você lembra? Sim. Eram sempre tentando fugir do assunto, né? É verdade. Ela fugia do assunto, dizia que a mãe tinha morrido de desgosto dele, dizia que a mãe tinha morrido... Que na verdade não era uma verdade, né? Não é que não seja uma verdade ou uma mentira, mas assim, morreu. Morreu de E é fato. algo bem marcante pro personagem, pra visão do personagem, de acordo da narrativa dele, né? A construção dele. Isso. Eu acho que o mais importante para destacar nesse ponto do livro, né, a primeira parte, é que essa primeira parte vai ser toda marcada pela visão de Moisés das coisas. Sim. Né? A gente não sabe muito a visão dos outros personagens. A gente talvez descobre um pouco mais na segunda parte, quando é a Luzia que narra. É verdade. Na verdade, eu acho que a gente não consegue descobrir muita coisa acerca do... ao redor, não, nessa primeira parte. É mais sempre sobre voltada ele. para a visão dele, né? Sim. E assim, tem citações muito pesadas, muito memoráveis aqui. E nessa primeira parte também é uma parte em que ele vai à escola a primeira vez, porque Luzia, ela arruma um emprego, né? E aí ela arruma um emprego de lavadeira no mosteiro. E esse emprego garante a Moisés uma vaga na escola do mosteiro. E nesse mosteiro ele vai estudar os seus primeiros anos de estudo. E seu professor e diretor, eu não lembro bem como ficou, mas o Dom Tomás era o professor dele, ou era diretor, né? Era tipo o reitor, era o que cuidava do mosteiro, na verdade. Era o cargo mais chefe, alto. o cargo mais alto, né? E Dom Tomás é descrito sempre com um crucifixo prata brilhante no peito, com roupas escuras, e há um destaque para respiração acelerada dele. Essa respiração, menina... Assim, os detalhes, a forma que o Itamar ele constrói o livro, né? Ele utiliza uma linguagem muito rica e poética para descrever certas coisas com uma certa sutileza. Porque o livro ele tem temas muito pesados. É verdade. Temas que são mesmo difíceis de ser trabalhado. E aí ele utiliza uma linguagem que acaba sendo, eu não diria sutil, mas uma forma sensível, né, de abordar esses assuntos que são tão difíceis de ser abordados. É verdade. E desde o princípio, eu não sei se você percebeu também, Eve, sempre um desejo de ir embora da tapera,
Sim. Acho que de todos os personagens. Acho que devido à comunidade, né? A comunidade, todos os personagens, eles repetem muito esse discurso de que por ser uma comunidade pequena, uma comunidade ela não tem muita perspectiva de futuro, né? Ali. Você não tem muito o que tirar dali. Ou você é pescador, ou você trabalha na terra. Não tem, digamos assim, um futuro. E a gente pode até citar também a questão das dinâmicas de poder, porque querendo ou não, aquele mosteiro, ele exerce um poder sobre aquela comunidade. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, que deve ter chamado sua atenção também, é o pagamento daquele imposto do foro, né? Menina, sim. Não é? Então, eles vivem, na verdade, eu acredito que não é a questão de viver, na verdade, eles sobrevivem. Eles existem. Eles praticamente. existem, né? Então, eu acredito que essa questão de sair de Tapera é realmente procurar algo melhor, porque ali não há muito o que tirar dali. É verdade. Apesar de ter muito aquela coisa de tipo assim, é a terra onde nós vivemos, nossos ancestrais vivemos. E aí vem muito aquela coisa da ancestralidade também, que é muito presente na obra. Sim, verdade. Na segunda parte, acho que a gente pode pular, né, pra segunda parte. Ou tem mais alguma coisa aqui da primeira? Vamos ver aqui. Não, acho que já pode pular pra segunda. Daqui dos meus destaques foram mais isso também. Tem uma frase aqui. Ai, é na primeira parte também. Que acontece um fato no mosteiro. É no final da parte de Moisés. Acontece um fato no mosteiro. E o que acontece? Alerta spoiler. Se você não quiser ouvir, por favor, mutar ou pular. O Moisés, ele vê o Dom Tomás. Que palavra usar? A palavra que é... Vou relatar igual tem no livro, né? Ele vê o Dom Tomás com uma criança no banheiro, né? É numa parte lá, né, que eles ficam lá. Não é exatamente no banheiro, mas é uma parte mais escondida ali do mosteiro, né? É, uma parte mais escondida do mosteiro. E vê e não crê no que ele viu. E o mais interessante é que aquela parte ali do mosteiro não é qualquer pessoa que pode entrar. São partes bem Tanto isoladas. que, se eu não me engano, quando Moisés entra, aquela parte ele já cita que não é qualquer um que pode entrar, e ele só entra porque a porta está encostada. É verdade. Ela não está E antes disso, o que aconteceu? Dom Tomás, ele apadrinhou, né, o Moisés. Ele via que Moisés era uma criança muito esperta, muito interessada. E realmente Moisés era. Moisés gostava muito de ler. Então, Dom Tomás tinha uma farta biblioteca. E o mosteiro, né? era no mosteiro, é verdade. Ele tinha uma farta biblioteca e ele emprestava os livros para Moisés ler. E assim, era uma reclamação do pai de Moisés, de Mundinho, porque ele queria que Moisés trabalhasse na terra e dizia que Moisés ia ficar doido por estar aí toda hora lendo o livro, né? E, como dizia ele, delirando, né? E aí, nesse emprestar de livros, houve um certo tempo em que Moisés se percebeu distante de Dom Tomás, que Dom Tomás não chamava mais ele à sala dele, não chamava mais para ficar perto. E nessa cena de curiosidade foi quando ele resolveu ir à sala da diretoria em busca dele e viu a cena. Porque até toda a construção do fato que realmente aconteceu, ela é muito sutil. Se você não tiver uma leitura atenta, você acaba não pegando certos detalhes. As sutilezas são bem... Daremos nome aos bois do fato que aconteceu? Foi um abuso. Um abuso, né? Ele abusou de uma criança, o personagem Dom Tomás. E Moisés viu e foi contar à irmã. E a irmã dele não acreditou. Disse que era delírio da cabeça dele. Disse que ele estava mentindo e não acreditou. E esse fato foi muito marcante porque marca a saída de Moisés do menino. É um dos fatos, né? Marca a saída dele da tapera. Ele pega as economias que Luzia tinha
para pagar o foro. O foro era uma espécie... Era uma taxa. Era um imposto que todo Isso. ano todas as pessoas de Tapera precisavam pagar. E se não pagasse, perdia a terra. O que me deixou mais intrigada e, assim, impressionada ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que aquele povo trabalhava ali e que os seus ancestrais, eles moravam ali, ao mesmo tempo aquela terra não era deles, né? Porque eles precisavam pagar, senão eles perdiam aquela terra. Então, até nesse direito fato, de trabalhar na terra, até né? nesse fato, a gente consegue ver o quanto a igreja, né, nesse caso o mosteiro, ele tinha influência ali naquela região. E as missas aconteciam semanalmente, os sermões eram todos muito direcionados com o que acontecia entre a comunidade. Havia informantes também. E nisso, Moisés confrontou a igreja, né? E, pelo óbvio, foi negado. Assim. E Luzia, por muito tempo, negou, até que a história foi se desenvolvendo e aí a gente pôde descobrir um pouco mais do que aconteceu. E um fato muito interessante é que o mosteiro também ele era responsável por essa educação dessas crianças que já não tinham muita perspectiva, né? Isso. O mosteiro ele só conseguiu estar ali porque uma das condições é que o mosteiro fosse responsável por essa educação. É verdade. E nesse fato também, nesse ponto do mosteiro e da religião e da política, a gente tem também uma representação da mulher. Porque Luzia era uma mulher muito guerreira, uma mulher de força. Não é à toa que a música da introdução é intitulada Aquela Força. Foi uma referência que a gente lembrou. E Luzia é uma mulher muito forte que se nega a baixar a cabeça às obrigações. Não sei se essa palavra convém, mas ela não se dobra às obrigações de ser a mulher, de ter que ficar em casa. Ela, certa hora, ela vai e bota o braço na terra. Porque aqui a gente tem um machismo muito grande. Porque os homens vão trabalhar na terra. O pai, Mundinho, queria que Moisés fosse trabalhar na terra. Queria que os outros também fossem. Joaquim, que era um dos irmãos, trabalhou na terra sim, mas foi embora para a cidade. E é para casa de Joaquim que Moisés acaba indo, né? Na cidade. Então, essa parte a gente consegue ver mais na segunda parte, né? Que ela é narrada por Luzia, né? Isso. E aí, essa construção, essa estigmatização da mulher é mais presente nesse capítulo. Acredito que tanto nesse como no terceiro também. No terceiro é bem incrível. A segunda parte é titulada Luzia do Paraguaçu. É a parte narrada por Luzia. Você gostaria de iniciar? É nessa parte que a gente consegue ver um pouco da visão da Luzia em relação aos fatos que acontecem, né, durante a narrativa. Como eu falei, é nessa parte que a gente vê mais a questão da estigmatização da mulher. A gente tem um estereótipo da mulher, né, onde a mulher ela só existe para cuidar do marido e da família. E para ter um marido, né? E para ter um marido, a gente consegue ver isso tanto como a Luzia era tratada pelas pessoas, né, da Tapera, por outro motivo, né, ela era estigmatizada, ela foi denominada o mal por um mal entendido que aconteceu, né, era tida como feiticeira, as pessoas da cidade abominavam ela, a figura dela. Envolvia ela com o fogo, literalmente fogo. O fogo, tanto físico quanto o metafórico, né? Vocês vão perceber que na leitura esse fogo é muito presente. E há até uma metáfora também. A gente vai abordar um pouco mais pra frente. Mas em relação a Luzia, é toda essa questão, né? De como ela era vista. E a gente percebe essa estigmatização da mulher também através de quando ela narra o que aconteceu com a mãe dela, né? Quando o pai dela precisou, né, de alguma forma se ausentar, sair, e a mãe dela ela mergulha numa certa melancolia. Ela não consegue mais ter uma perspectiva e ver uma vida sem o marido, porque a vida dela era a família, a vida dela era o marido. Então, a gente percebe tanto esse estereótipo, esse estigma da mulher, tanto relacionado à comunidade em si, mas também por conta da igreja. É citado várias vezes
que essa influência da igreja, né, do mosteiro, também contribui para essa visão da mulher, que tem que estar em casa, que tem que cuidar da família, que não pode sair para outros espaços sem o marido. Então, é uma coisa que é bastante abordada na obra. É verdade, viu? E assim, nessa parte do mosteiro, dessa da Luzia, ele diz assim, a Luzia se negava sim a certas obrigações, mas ela era induzida a ser fiel, porque era tudo em nome de Deus, era tudo perante a salvação, perante um milagre, perante tudo que é estigmatizado, acredito que seja a palavra, dentro de uma religião. E eu achei interessante que nesse livro a gente tem direcionado também a religião católica, mas essa crítica não se estende só à religião católica, né? É interessante afirmar, talvez não seja afirmar, é interessante comentar, né? Que hoje em dia esse tópico é muito relevante e que é um tema muito complexo e que existe nos dias de hoje, não só dentro da religião católica, é na instituição, religião como um todo, não é? Exatamente. E é muito interessante que Itamar Vieira Júnior, ele consegue utilizar de uma linguagem muito rica e muito poética para falar dessas coisas, E né? regional também. Eu não sei se você percebeu, mas ao longo da obra, tinham muitas expressões que eram típicos que são, né, típicos da nossa região, né? Teve alguns momentos que eu li e eu parei assim, eu falei assim, nossa, isso aqui só é usado aqui. Se outra pessoa, talvez de outro estado, ler, talvez ela não entenda de primeira. E eu achei isso muito interessante, né? Trazer uma visibilidade também para essa variação linguística que é tão visível na nossa região, né? É verdade. No início da segunda parte acontece o acidente com o pai, né, do fogoeiro, e vão reunir os filhos. Vem os filhos principais aqui da história que aparecem. Vem Isaura Joaquim. O pai afirma querer ver Moisés, que já foi embora e já tem um espaço de tempo aí considerável. Acredito que ele já vai na sua maioridade. Tem Raimundo, Humberto e Marinha nessa reunião. E ele fica repetindo. Durante o livro, a gente vê muito Moisés sendo chamado de um menino. Então, se a gente falar aqui sobre um menino, a gente estará se referindo a Moisés. E é muito interessante esse fato de Luzia sempre chamar de um menino, um menino. Ah, o menino, tô com saudades, o menino foi embora. O menino era traquino, mas, né, eu gostava, eu exigia dele, mas eu tinha certo carinho, né? É interessante. Talvez essa questão. Eu andei pensando, na verdade, sobre essa questão dela sempre chamar ele de menino, né? Todos se referirem a ele como menino. A gente percebe na construção dos personagens que, por conta da vida dura que eles têm na Tapera, são personagens muito sofridos, que não têm aquele vínculo, aquela criação amorosa. Eles não são de demonstrar com toque físico, não são muito de demonstrar os sentimentos dele. Eu acredito tem por conta até um trecho que ele diz que como demonstrar amor, como demonstrar esse sentimento numa realidade em que a palavra amor não existe. É uma coisa assim nesse sentido, né? Eu achei tão bonito. É na parte em que ela e Maria estão juntas, eu acredito. Como demonstrar que você ama se você não foi criada naquele contexto, né, de demonstração de amor. Uma das partes que mais me chamaram a atenção em relação a isso, a essa característica dos personagens, foi quando alguns dos filhos se reuniram na casa. E aí, aquele momento que muitas vezes, talvez, em outros contextos, seria de abraço, de grito, de alegria, eles apenas se olharam. Cada um sente em um canto, né? Cada um em um canto e não sabiam como demonstrar aquele sentimento, né? De saudade, de afeto, de por muito tempo não ver, eles apenas se olharam, porque eles não sabiam como demonstrar aquele sentimento.
É pesado, viu? Nesse contexto de Luzia, ainda da segunda parte, ela retrata muito como a comunidade via ela. Luzia tinha uma corcunda, essa corcunda a gente sabe a origem pela leitura, e o pessoal da comunidade, o povo da comunidade, dizia que ela tinha parte com o mal. E esse mal, acho que essa instituição mal, durante muitas partes do livro, é retratada com o M maiúsculo, não é? E isso deixa uma certa dúvida aí, uma certa... Do que seria esse mal, né? Não é investigação a palavra que eu quero dizer, um mistério. Deixa um certo mistério. É no capítulo 6 da segunda parte que ela vai falar mais diretamente sobre esse mal. E, assim, uma percepção minha, neste capítulo ainda, é que o mal poderia ser os desprazeres da vida. E seria aquela coisa que marca, assim, profundamente, sem a chance de apagar e esquecer. Tipo, um trauma mesmo. Porque aqui, nesse capítulo, que a gente já tem passado do acontecimento com Luzia, que ela sofre um abuso sexual, ela é... Como que diz? Violentada. Não, conquistada não. Cortejada? Cortejada por um homem branco, um homem brancoso que anda a cavalo, muito bem arrumado e... Cortejada e enganada. E enganado, spoiler aí, né? E enganada por esse homem numa realidade em que a mãe dela, ela comentou com a mãe dela, e a mãe dela, ao invés de dizer, não, minha filha, tenha cuidado, a mãe dela instigou justamente por essa visão de que a mulher tem que sim que largar e cuidar do marido, da casa. E também como uma chance de sair de Tapera, né? Porque assim como aconteceu com Marinha, né, que foi cedo, saiu cedo, ela também esperava que acontecesse com Luzia, né? Porque, segundo ela, Tapera, talvez saindo de Tapera, ela teria mais oportunidades do que estando em Tapera. É nesse momento, eu não sei se você lembra, que a mãe de Luzia cita que a gente consegue identificar o tema do racismo. Eu acho que, além da parte inicial em que é falado sobre... Você pode apagar a vela aí, que eu tô com medo de... Tá. Ai, tá quente. Aí. Pronto. Pior do que a vela do aniversário. É nessa parte em que o tópico do racismo é bem... Como que é? Bem claro. Em que a gente consegue identificar bem. Porque ela fala que Marinha é a irmã branca, de cabelos lisos, né? Que logo conseguiu. O marido foi-se embora. E Luzia não conseguia. Luzia ia ficar em casa para sempre. Ia ser a irmã que não ia casar. E esse tópico do racismo é muito reafirmado durante toda a narrativa. E porque, segundo a mãe dela, né, talvez se os filhos tivessem uma cor diferente, talvez eles teriam a sorte que gente de cor não tem, né? Sim. Tem um trecho, mas eu não tô conseguindo encontrar aqui. Nessa segunda parte, a gente vai se encaminhando para metade da história. E a narração de Luzia, ela é muito reveladora. Em que aspecto? Essa narração é tida de forma muito íntima, porque ela narrando, né? E a gente vai descobrindo algumas coisas do passado em que a gente, na narração de Moisés, não tinha. Então, aqui a gente já vai construindo a história. Fala aí da grande descoberta. Quando eles se reúnem, tem a transição para ver o pai. E tem a parte que ela diz assim, ó. Naquele instante percebi que a história mais bem guardada pelas mulheres da casa, abandonadas no passado em suas misérias, no ano que a rapariga perturbou a vida da tapera, já não tinha como ser mantida em segredo.
É na página 104. Que história mais bem guardada seria essa? Então, é nesse momento, né, nessa narração da Luzia, que a gente chega ao contexto inicial que foi abordado lá no começo do livro, né, na primeira parte, que é o contexto que se daria o nascimento de Moisés. E aí a gente descobre, alerta spoiler, que ele, na verdade, não é filho da mãe Alzira, e sim da Luzia, que seria a irmã dele, que foi destinada a cuidar dele, porque a história toda, ela gira em torno da Luzia e de Moisés, ela sendo irmã e sendo destinada a cuidar desse irmão mais novo, enquanto os irmãos mais velhos já ganharam o mundo, já foram de tapera. E aí a gente acaba descobrindo em que contexto se deu o nascimento de Moisés, que no caso seria filho de Luzia e também fruto de um abuso. E esse abuso marca a vida de Luzia eternamente. Não só pelo fato em si, mas também porque deu origem a outra vida. E outra vida se fala sobre a responsabilidade de ter que cuidar. Então, Luzia é abarcada por uma grande melancolia também. Nesse momento, o pai sentido, né? Como? Nesse sentido de que ela sentiu que morreu um pouco a partir do momento que ela gerou aquela vida, né? Foi. As coisas mudaram bastante quando isso aconteceu. Luzia gera a criança de forma escondida, praticamente, porque Alzira, a mãe, está sofrendo de melancolia, porque Joaquim foi embora. Joaquim não, perdão. Mundinho. Mundinho foi embora para a cidade, atrás de uma mulher, provavelmente, não fica muito explícito. É a visão das mulheres, né, essa. E a mãe simplesmente não sustentou e ficou muito triste. Então, assim, a tapera era um lugar muito isolado, porém as notícias corriam. E, de alguma forma, chegou a Joaquim, chegou a Moisés, chegou a Mundinho, de que havia uma criança na casa, uma criança nova. As mulheres, entre elas, concordaram em manter o segredo de que Moisés... No caso, a mãe e as duas filhas, né, que estavam lá, que era a Zazal e a Luzia. Elas combinaram entre si de que aquele seria o segredo das três. Por isso que era um segredo tão bem velado, tão bem guardado. Tão bem guardado pelas mulheres, né? Isso. E eu acabei perdendo o fio aqui. O segredo seria dito e chegou essa notícia a Mundinho. E Mundinho voltou da cidade pra cá. E perguntou e questionou por que Alzira não tinha dito que ela estava gerando um filho. E eles também não contaram para Mundinho. Só que assim, Alzira estava em um estado já muito crítico, de uma tristeza muito profunda. Aqui hoje a gente tem um nome que seria uma depressão muito grande. Mas em momento nenhum Vieira Júnior indica essa palavra no livro, né? Exatamente. É uma forma bem sutil também, né? De falar sobre um assunto que é tão delicado. Sim. Eu acho muito, assim, é um assunto muito pesado, mas é uma forma muito bonita que ele descreve. A forma como Alzira estava se sentindo. Sem romantizar de fato, mas acredito que dando uma profundidade a esse sentimento que é tão, muitas vezes, incompreendido pela população em geral, não é? Sim. E assim, a partir desse momento, Marinha foi embora, Zazal foi embora, Joaquim já havia ido embora, Raimundo também e Humberto também. Então só ficaria Luzia. Só ficou Luzia para cuidar. É nesse momento que Marinha vai embora, que Marinha tem o estalo de que ela não vai levar o menino. E Mundinho fica assim, né? Desconfiado. Com uma, assim, de dúvida do que estava acontecendo. Por que Marinha foi embora e não levou o menino? Por que ela não poderia levar o menino? Foi a partir daí que ele conseguiu concluir de que sim... Juntou os pontos, né? Foi. Ele conseguiu montar ali o quebra-cabeça e entender que
o menino, de fato, não era filho de Alzira e nem dele. O menino era filho de Luzia. E o que eu acho mais interessante desse contexto, né, do nascimento e todo desse segredo envolvendo esse nascimento é porque os assuntos eles se correlacionam, né? As temáticas se correlacionam. Ela não escondeu apenas só por esconder, mas também porque ela ia ser apedrejada por aquela comunidade, né? Ela ia ser mãe solteira. Ela se desonrou, né? Como ela fala, foi desonrada. E não seria bonito Não aos seria olhos do povo e exatamente principalmente da igreja. da igreja. Então a gente já vê que os assuntos, as temáticas, elas se correlacionam aí, né? É verdade. Eu tô procurando aqui a parte já na quarta em que as justificativas de que para cada coisa dessa, eu grifei aqui, daqui, ó. Já lá no finalzinho, na página 258, fala até dos filhos de Marinha. É contado bastante a história dela também. Tem dito aqui, ó. Quando ele deixou a tapera, não sabia que era filho da irmã, na visão de Moisés, né? Maria Cabocla, que é Marinha, quis saber por que esconderam as suas origens durante tanto tempo. Luzia confessou que tudo começou com o medo da mãe sobre o que as pessoas da aldeia diriam sobre ela. Inclusive foi a mãe que propôs o segredo, né? Já que se encontrava marcada como demônio, talvez tenha achado que, além da filha, o menino também estaria em risco. Depois, Alzira criou a história de que era a mãe do menino. Já se encontrava doente e desesperada para manter Mundinho por perto, esperando assim que ele não voltasse à capital. Mas o pai não era bobo, e a história se desfez para ele depois da morte da mãe. Então, assim, é de um fato e consequência muito grande esse livro todo, né? Que, aqui continuando, mesmo mantendo o segredo para todos da tapera, e por consequência também para Moisés, com o único intuito de escapar da moral da igreja. Então, assim, esses são os motivos mais gerais e específicos para a mentira acerca da maternidade do menino, né? Com certeza. E é um tópico também muito sensível hoje em dia. Vamos entrando na terceira parte? Uhum. Na terceira parte, nós temos o título Manaíba. Manaíba. O que é Manaíba? Eu esqueci. Você lembra? Você lembra o que é Manaíba? Eu confesso que os títulos das partes eu não entendi até finalizar o livro. Porque a primeira parte, o título da primeira parte, eu só fui entender quando eu terminei a última. E é muito engraçado, realmente, que a gente só consegue dar contexto ao nome das partes quando a gente chega no final, né? É verdade. Manaíba é a muda da mandioca. No caso, seria um caule, né? Uma espécie de um caule da Da mandioca. mandioca que faz a muda para nascer, né? E era a planta que era trabalhada na terra para que sobrevivessem. Eles não vendiam tanto, às vezes só em troca, na verdade, mas eles mais produziam para consumo mesmo. Você falou assim, a muda que eles produziam, né? Tipo, a planta que eles produziam para sobreviver. Me veio muito a questão da sobrevivência nesse capítulo, não sei se você percebeu. É um capítulo que é todo narrado por um narrador onisciente e que a gente consegue perceber os pensamentos e tudo que acontece em relação a personagem que tem mais foco nessa parte, que seria a Marinha, né? Então ela vem de um contexto de onde ela precisa realmente viver de fazenda em fazenda, com o marido, com os filhos, para poder sobreviver. A questão da terra, da posse da terra, é muito bem trabalhada nessa parte. Sim. Então, essa relação entre sobrevivência e terra é muito, muito evidente nessa parte. Então, acho que talvez por isso que essa parte se intitula Manaíba. É verdade. E tem também o fato da tomada da terra. Exatamente, Porque a luta, né? a luta. O pobre do Mundinho
mal tinha falecido, elas mesmas dizem assim, com essas palavras, que o corpo mal tinha sido enterrado, praticamente, e já haviam pessoas tomando a terra. Mundinho, no caso, é o pai. Ele passa por uma situação que ele precisa ser hospitalizado por conta de um incêndio, né? Reúne os filhos e assim que ele morre, essa terra é usurpada. A terra que ele trabalhava, né? Que é a mesma terra que é herança de Luzia. Sim. E herança não só de Luzia, já era de herança para ele, assim, era a terra em que o avô dele trabalhou, que os bisavós trabalharam, e ele era por esse motivo, um desses, né, que ele se recusava a pagar o foro. Você lembra? Lembro. Esse foro, a igreja cobrava, assim, não havia justificativa, e ele se recusava. Ano após ano, a cobrança era anual, ele se recusava a pagar esse foro porque, segundo ele, as terras na verdade eram dele. Ele não precisaria pagar aquele imposto para a igreja a uma terra que na verdade pertencia a ele, né, por herança, né, por ancestralidade, por direito, né? por e direito. afinal, realmente me pertencia. E nesse ponto, Luzia já trabalhava como lavadeira no mosteiro e ela fazia as economias dela e pagava escondido o foro aos cobradores. E foi devido a isso que por muitos anos ela conseguiu manter o trabalho de terra, né, como chamavam, do pai. E o pai tinha um problema com alcoolismo, tinha um problema em ser, nas palavras daqui da região, mulherengo. E esses fatos foram culminando em outros, né? Na terceira parte, intitulada Manaíba, essa terra foi tomada e ela e Marinha estavam indo visitar. Marinha era a primeira vez que ela voltava justamente por abuso psicológico, físico, que ela sofria do marido Aparecido, que não deixava ela visitar a família. E foi a primeira vez que ela conseguiu chegar. E assim, é até emocionante essa parte, porque o marido dela já faleceu, ela tem filhos, vive com os filhos, e ela recebe a ligação e disse que vai sim ao interior para ela se despedir do pai, porque ela não teve a oportunidade de se despedir da mãe, porque o marido dela não deixou. Isso é uma revelação muito... Não é assombrosa a palavra, não é para tanto, mas assim, de Chocante. surpresa. Chocante, de surpresa, porque a gente não sabia, né? Não tinha sobre os noção do outros. que ela passava, né? Porque até então as narrativas não tinham tocado nessa parte da história, que seria a história de Marinho. O que aconteceu com ela depois que ela saiu de Tapera, né? E assim, essa história toda, até a terceira parte, é de um sofrimento. É só nessa terceira parte, assim, já no terceiro quarto do livro, que a gente consegue ter uma área ali de respiro. Que é quando a Marinha se encontra com Luzia e elas vão brigar pela terra. Eu ri muito nesse pedaço, porque a Luzia conseguiu se encontrar com ela mesma, com a jovem Luzia, e ela foi em busca da terra. E chegou lá e tinha um homem trabalhando, e ela entrou, atravessou a cerca, rasgou o vestido, rasgou a pele, mas ela entrou com a enxada e foi plantar as manaíbas dela. E essa parte entra muito na questão mesmo da luta pela sobrevivência. Eu vejo ali uma garra, uma força, né? Mas não só pela terra, porque deixa claro várias vezes que ela não gostava de trabalhar na terra. Ela preferiu lavar roupa do que ir trabalhar na terra, porque para ela era mais cômodo, era melhor. Ela não gostava do trabalho na terra. Mas a partir do momento que aquela terra, que era por herança dela, que seria uma alternativa de sobrevivência para ela, foi usurpada, de certa forma, a gente vê ali não só uma luta por uma terra que era de direito dela, mas uma luta pela sobrevivência. Pela sobrevivência e pela permanência. Resistência. Resistência, Em nenhum momento, acho que aqui
É nesse momento em que é a primeira vez que ela expõe a ideia de ficar e não de ir. Não de... Porque todos, desde o princípio do princípio. Ela já tinha uma certa noção de que ela seria a única filha que iria ficar, pelo contexto que ela estava, né? Todos foram embora. Ela não tinha mais quem quisesse ela com aquela deformidade que ela tinha. E assim, já velha, né? A idade já tinha batido Já nela, tinha né? batido. E aí ela chega à conclusão de que ela queria realmente permanecer naquela terra. E acho que, assim, o enredo da história em si, os acontecimentos, eles meio que finalizam por aqui. A partir de então, são lembranças, como dito aqui no início do podcast, são lembranças que vão e vêm, e lembranças não só da vida dela. Essa é a sacada de todo o livro. São lembranças de outras vidas. Outras vidas não dela. Outras vidas dos antepassados dela. Então, essa é a grande sacada do livro. Porque nesse momento, Luzia se sente liberta. Por quê? O mosteiro pegou fogo. E sim, ela foi culpada. Ela foi tida como culpada. Acusada de que ela tinha feito o fogo. E nesse período, a gente consegue ter acesso às lembranças dela e de Mariinha, que retornam a uma amizade antiga, em que elas conversando, uma das duas, eu não lembro qual no momento, mas elas citam a saudade de Edith, que é a primeira vez que nós citamos essa personagem aqui na narrativa. Edith era uma menina. É aqui que a gente tem a origem do fogo. Aqui eu marquei a origem do fogo, porque numa dessas lembranças, são várias, e não tem ordem cronológica, nessas lembranças, elas lembram da infância e lembram Mariinha, Edith e Luzia brincando juntas, e elas se encontram em um espaço lá mágico, que é numa árvore, que a árvore é muito presente nesse livro, a imagem dessa árvore, né? É a árvore, as representações muito fortes que eu vejo nesse livro. É a árvore, não sei se você concorda, a árvore, o pássaro, olho de fogo, que tudo, quando acontecia o mal, quando ela foi abusada, quando ela teve o nascimento do filho, quando ela estava lavando os lençóis no rio. Quando Marinha voltou. Ela sempre estava ou próxima à árvore, ou esse pássaro passava e olhava ela. Então, o que acontece? Esse fogo, elas três, como crianças, elas acreditavam, assim, elas não questionavam, porque sendo um adulto, vai questionar, né? Tá inventando. E as três meninas não questionavam, e Luzia, elas iam para perto dessa árvore, Luzia dizia, olha ali, e o fogo aparecia em seguida, e as meninas viam. E assim, é nesse momento em que Luzia avisa do fogo que a gente tem o conhecimento também, tanto para elas quanto para a gente, de que Luzia sim tinha ali a sensibilidade, né? Ela estava cercada das almas dos antepassados. Eu acho importante citar essa parte também, porque a gente fala tanto sobre esse ódio que gira em torno da Luzia, que é a personagem principal, junto com Moisés, mas eu acho importante falar também dessa questão desse ódio, que é todo direcionado também para os conhecimentos e as crenças indígenas, né? Porque a Luzia, ela tem uma ligação muito forte com os seus antepassados e com as crenças que ela herdou da mãe dela, que na verdade herdou dos ancestrais dela. E um pouco também dessa questão do preconceito, né, que aquela comunidade tinha. Imposto pela religião, né? Imposto por aquela religião daquele espaço, né, que veio depois. E eu acho muito importante frisar essa questão do pertencimento. É como se essa obra, ela
pegasse sempre naquela tecla do pertencimento, principalmente da cultura, né, da crença afro-indígena, que era exatamente as origens daquela comunidade, e que ela foi se perdendo por conta de fatores externos. Eu não sei se você teve essa percepção, mas no começo, quando eu estava lendo, eu tive uma percepção de como se eu estivesse, acho que você citou lá no início, né? Vários pontos como se lembrasse a colonização, né? Sim. Tanto que em discussão aqui no backstage a gente concordou que lembrava muito disso e a gente foi tentar identificar na linha do tempo, né? Em que período se passava essa história. Não deixa muito claro, né? Não é muito claro, principalmente por esses lapsos Porque não temporais. diz anos, não diz o ano que se passa a história. A gente tem ali mais ou menos o marco, né, da igreja, ali no século XVIII, e aí ela passou o quê? 200 anos parada, né, abandonada, até que foi reconstruída para a chegada do mosteiro. Para a chegada Então, dos novos querendo ou não, religiosos. segue um contexto ali que foi remanescente, né, da colonização. A gente tem essa noção de espaço, a gente já construiu o tempo, né? O tempo onisciente, a gente tem a noção de espaço construída por conta disso. A noção de espaço da tapera é muito bem descrito, né? Descrições muito Bem profundas detalhado, que e você consegue detalhadas. construir a imagem, né, a imagem que Sim. você está lendo. E característica da escrita, inclusive, do autor. E a imagem dessa tapera é muito bem descrita. E quando a gente tem acesso à cidade, a gente tem acesso também a um certo corte de tempo. Não sei se você entendeu assim, porque ela já se fala em ônibus, em táxis, em grandes prédios, em supermercados. Inclusive, o primeiro trabalho de Moisés, quando foi embora, foi de embalador de supermercado, né? Assim, em um contexto antigo de colonização, não teria esse emprego, né? Então a gente consegue identificar que é um pouquinho ali mais pra frente. Porque talvez Tapera é a pelos todo momento descrito como um lugar que parou no tempo, né? É um lugar que parou no tempo, apesar da cidade ser o tempo todo, como se diz, descrita como se você sair daquela cidade e retornar, ela vai ter andado, tudo vai ter mudado. Mas Tapera, mesmo depois de anos que aqueles irmãos eles estavam fora e voltam, ela continua praticamente a mesma coisa. É como se Tapera estivesse ali estagnada no tempo. Sim, tá tudo no mesmo lugar. O mosteiro está no lugar, o rio está no mesmo lugar, a casa com o quintal, com a cadeira furada, estão tudo no mesmo lugar. Um povoado, né? Um povoado rural que não tem muitos avanços. E aí a gente entra também na questão da política, que é bastante presente também na obra, Nossa. né? É citado várias vezes que aquela comunidade ela não é vista pela política, né? Ela faz parte de uma cidade pelos maior, né? seus governantes, né? Eles só aparecem lá para quê? Para pedir voto. E assim, o que marca muito isso é o oferecimento das dentaduras. Cara, porque Luzia, assim, por ser um povoado distante, eles não têm muito cuidado com a saúde bucal, não tem cuidado com a pele, com o cabelo. Então Luzia acaba perdendo os dentes. E não é só com Luzia que isso acontece, são com várias pessoas do Pelo povoado. contexto, né, do povoado. É um contexto, assim, de realidade do povoado. E aí, os políticos, na época de eleição, vão lá prometendo cuidar dos dentes. E numa dessas promessas, Luzia foi atrás. E quando ela chegou para ver o que era uma bacia com água com várias dentaduras dentro. E várias pessoas, tipo, todo mundo experimentando qual era a dentadura que ia dar certo. Então, assim, é de uma realidade muito triste, né? E dura ao mesmo tempo. Eu não sei se você teve essa percepção, mas quando eu estava mais ou menos ali na metade do livro, eu tive uma percepção que todo mundo, todos os personagens do livro, até o contexto da própria cidade, cidade não, povoado, do próprio povoado em si, todas as pessoas tinham sido violadas de alguma maneira. Sim, tive a mesma percepção. Teve?
Moisés, Todo mundo muito Moisés foi violado enquanto a sua educação, né? Que ele praticamente também foi abusado, né? Viu um abuso. A Luzia era abusada constantemente pelas pessoas da cidade, pela crença das pessoas da cidade, que intitulavam ela como mal. Também foi abusada e violada sexualmente, enganada. Sim. Marinha foi violada de diversas formas possíveis, fisicamente, psicologicamente. Foi até um parêntese que eu ia abrir, né? Ela foi violada pelo marido, inclusive, né? Pela forma que ela era tratada, né? Agredida fisicamente, psicologicamente. Enfim, todos os personagens, eu tenho uma sensação que quando eu lia, todos os personagens eles tinham um aspecto da vida deles que eram violados. Sim. E principalmente quando chegou nessa parte aí da dentadura, eu percebi isso enquanto povoado, enquanto conjunto. Né? Não era uma coisa só individual. É verdade. Era uma coisa que parece que era intrínseca àquele povo. E assim, um povo que era violado constantemente pelos seus governantes, por eles mesmos, né? Pela igreja em si, né? Que detinha o poder. Você tem que pagar o foro, senão você vai perder a sua terra. Sua terra vai ser dada para outra pessoa. Sua terra é sua, mas ao mesmo tempo não é sua. E no final, tipo assim, não existia mais mosteiro, porque o mosteiro pegou fogo. Uhum. Tinham que continuar pagando este tal de foro. Luzia, eu não lembro se ela parou de pagar ou se continuou. Parou de pagar. Mas assim, quando o pai morre, ela vai em busca da terra e a terra simplesmente foi tomada, usurpada. Mesmo ela tendo pagado anos e anos e anos de foro. Ela não sabia nem o que era escritura. Ela não sabia o que eram os documentos. Ela tinha os papéis que ela guardava embaixo do colchão, tudo já manchado de água, manchado do tempo. Do tempo, né? E ela chegou lá. Ela foi uma vez, ele disse que a terra era dela, por direito. Ele disse, não é de ninguém, não. E os caras cercando. Ela foi em casa, voltou, pegou os papéis. Tá aqui os papéis, ó. Aí eles riram, eles debocharam da cara dela. Essa parte dá muita raiva. Uhum. Os homens debochando constantemente dela e de Marinha. E Marinha com medo constante. Marinha porque ela já medo. tinha visto outras pessoas morrerem por essa briga de terra, né? Por essa da vida dela, por essa ganância de poder mesmo, de terra, né? Ela já viu gente ser expulsa nessas fazendas que ela ia, né? Que ela tentava ter um lugar para permanecer. Ela via gente morta, gente, enfim. E gente literalmente por conta dessa luta da terra, sim, né? E, meu Deus, é de um sofrimento muito grande, sim. Nessa terceira parte, nessa briga pela terra, Marinha tem o medo, sim. Só que Luzia tá lá, resistente, não baixa a cabeça. E chega uma hora que Marinha... Meu Deus, essa parte é o meu capítulo favorito. Chega a hora que Marinha vai tomar enxada da mão de Luzia. E a Luzia olha espantada pra ela, achando que ela vai dar assim... Vai brigar muito. E Marinha vai e diz... Pegue as mudas que eu vou fazendo os buracos. E vão as duas juntas, cavando buraco a buraco. Enquanto ela vai cavando, Marinha vai cavando, Luzia botando a muda, vem um homem atrás fazendo tudo que elas fizeram. Mas elas foram até o final da terra. Elas suaram, elas se sujaram de terra. Elas botaram a mão na massa mesmo. E mostrou pra eles, certo, o homem desfez sim tudo que elas fizeram. Mas elas mostraram pra ele a resistência. Exatamente. A força, aquela força das mulheres. Eu acredito que o ponto mais forte, o ponto-chave aí desse romance é a resiliência. Sim. Tanto dos personagens principais quanto dos adjacentes, né? É uma das palavras principais, eu acredito também. Sim. Porque, assim, quando elas voltam, eu acho que é nesse momento que elas se encontram como irmãs novamente. Irmãs não de sofrimento apenas, porque elas conseguem relembrar as coisas e elas relembram de momentos felizes. É o único espaço de respiro desse livro. É nesses capítulos, acho que é o 13 e o 14 da terceira parte,
que elas vão e elas cuidam de si. Tipo, Marinha traz Babosa pra cuidar de Luzia. Luzia tem a trança, né? A representatividade da trança. Que ela, durante o período que a igreja estava tomando conta, ela vivia de trança. Ela não soltava o cabelo de E jeito era nenhum. também uma forma de repressão, né? De Da ser identidade controle, dela né? quanto pessoa, né, descendente de afro, porque ela tinha um cabelo black, ela tinha um cabelo, Era. é descrito como se fosse a copa de uma árvore, né? Tipo, Sim. então ela tinha um cabelo afro, aquela ali era a identidade dela. Então, enquanto pessoa residente de Tapera, ela trançava para esconder aquela identidade, porque, querendo ou não, a comunidade meio que reprimia ela, né? Sim, é verdade. Então, Reprimia desde a infância, né? Luzia é a representação da mulher reprimida pela sociedade E resistente. e resistente. Sim, com certeza. Eu achei incrível a construção da personagem nesse Concordo com sentido. você e assino embaixo, viu? Nesse capítulo aqui, elas vão cuidar de si, sabe? Elas. É nesse trecho em que elas mostram amar uma outra sem dizer, né? A palavra amor, sem dizer eu te amo. Então a gente se encaminha já pro final do livro, em que. Ah, só um parênteses aqui. A gente não falou sobre o desfecho da Terra, né? É deixado para os homens resolverem, né? Uhum. Porque Joaquim mora na cidade e Moisés também. Então, eles vão atrás, né, do dono da terra, né? Do que tem o tal do documento. E não se fala sobre o desfecho da terra. Pelo menos eu não Deixa em consegui aberto, né? identificar. E assim, se encaminhando para o final do livro, tem diversos outros acontecimentos. Quando cita que Edith foi. Lá no início, a primeira vez que cita o fogo, né? Foi a Edith que falou. É porque uma hora o fogo. Uma plantação pegou fogo, se eu não me engano. E tava Marinha e a Edith juntas. Luzia não estava. Mas aí o povo correu pra cima pra apagar e ver o que tinha acontecido. E perguntou às meninas o que tinha acontecido. E a Edith, por medo, se entregou Luzia. Tipo, a gente consegue ver, mas é a Luzia que invoca. É a Luzia que consegue. Como é que diz? Prever. A Luzia que consegue prever o fogo. E aí. E por um mal entendido, ela foi Assim, ela condenada, realmente né? conseguia. Mas não daquela forma, Mas né? não. Naquela ali não tinha sido ela, né? Assim como o mosteiro. Porque intitulavam ela como se ela fosse responsável por todos os males que aconteciam em Tapera. Todos os males era responsabilidade de Luzia, da feiticeira, diversos outros Que ela tinha adjetivos. parte com o demônio, então ela foi demonizada por conta de um mal entendido, na verdade. É né? verdade. E aí Edith é entregue pra mãe e a mãe bota ela de castigo. Só que desse castigo ninguém nunca mais vê Edith. E só bem no final que Marinha consegue falar, é pelo narrador onisciente, na verdade, que a gente descobre isso. Que Marinha se culpa por não ter falado, mas ela era só uma criança. Assim como Moisés foi, assim como Luzia foi, assim como ela era e Edith também, ela era só uma criança que não conseguia, que tinha medo dos adultos, óbvio, e ela não conseguiu falar, que só talvez esse desaparecimento de Edith tinha a ver com um rapaz branco que andava a cavalo e que cortejava elas, as meninas, principalmente a Edith, por sua beleza, e que dava presentes, e só talvez tenha sido por causa dele. E assim, essa é uma revelação que é o narrador onisciente que nos mostra. E é nesse trecho que ele diz que, assim, que o narrador diz que esse moço retornaria, só que ninguém o reconheceria.
Então foi aí que o leitor concluiu, a gente como leitora concluiu que o mesmo cara que fez com Edith foi o que fez com Luzia e que gerou todo o mal e impôs mal nela, assim como ela diz, né? E essa é uma das revelações mais chocantes do livro todo. Aliás, eu acho que todo o livro, né, tem vários acontecimentos que são muito É, chocantes e que influenciam, de certa forma, na construção de cada personagem, né? sim. É a partir desses acontecimentos que moldam os personagens e as ações que eles tomam depois. Tanto que lá no comecinho, quando a Luzia começa a narrar, né? Na narração da Luzia, na segunda parte, a gente entende por que ela era daquela forma com Moisés. Eu achei isso É, muito interessante. Da gente ter outra perspectiva de outro personagem, de alguns acontecimentos que a gente só tinha uma visão. Isso sim. foi muito, muito importante, assim, Eu pra acho que é uma construção da obra. vantagem, né, do narrador iniciante. E então a gente se direciona aqui para a quarta parte, em que é muito direcionada assim para a parte de reconstrução e esperança. A última parte do livro foca na reconstrução, tanto na física quanto na emocional, das personagens da comunidade Uhum, toda, né? sim. A esperança e a resiliência, como a gente falou, são dos temas principais. E destacando também, principalmente, a capacidade humana de superar as adversidades. Porque se tem uma coisa que acontece nesse livro, é a diversidade. E nessa parte também é que a gente tem a disponibilidade de novos começos, recomeços, assim, surgindo das cinzas de uma fênix, né? Que Uhum. os personagens conseguem encontrar novas perspectivas e oportunidades, simbolizando justamente esse renascimento após uma grande crise. E aí chegamos aos questionamentos, né? Um dos questionamentos que a gente sempre se fazia era por que salvar o fogo? Por Por quê? que esse título, né? A Sim, gente discutia muito, né? Então, sim, justamente porque esse fogo, né, ele é tão presente na obra no sentido físico, né? Acontecem alguns incêndios, o elemento fogo está sempre ligado à luzia e muitas vezes ao mal que acontece na narrativa, mas também quanto metáfora em relação às crises externas e internas que acontecem. E também poderia ser uma forma de reflexão e avaliação, né, dos próprios personagens, do que realmente poderia ser verdade. salvo a partir daquilo tudo, né? Porque, como você falou, só o que acontece é a adversidade nessa narrativa. Mas o final nos traz um aconchego no coração, né? Um Sim, quentinho sim. no coração de que sim é possível superar essas dificuldades. Uhum. E, assim, não é uma coisa que é apagada. Não é uma coisa que é colocada para embaixo do tapete e é esquecida, não. Ela tá ali com você, mas constrói o que você é, né? Sim. Então, vamos partir aqui para a conclusão. Uhum. Umas considerações finais, né? A gente tem uma grande contextualização social e histórica, de fato, porque o livro reflete essas questões sociais e históricas do Brasil como um todo, e principalmente no que diz respeito às comunidades rurais e também às periféricas, né, aos povoados. E a parte de desenvolvimento dos personagens também é muito Uhum. bem construída. É, é um livro cheio de surpresas, porque afinal não é construído de forma cronológica. E assim, os temas, as mensagens passadas através de frases muito bem construídas por Vieira Júnior, é assim, de realmente tocar o Vale muito coração. a pena ser lido, né? Vale muito a pena ser lido esse livro. Vale muito a pena ser lido. E eu gostaria de também ler alguma dessas frases. Você tem alguma destacada aí? Eu tenho mais difícil é encontrar, porque se você prestar atenção aqui, ó, cheio de marcações. O meu também tá cheio de Difícil de encontrar. difícil de encontrar. Vamos folhear aqui. Eu gosto muito, como eu já falei, né, do capítulo 13 Uhum. lá de, de Marinha e Luzia. Eu encontrei agora o trecho do afeto, não acredito. Procurei, não Qual é encontrei a na página? hora.
É a página 188, a do afeto, né? Que a gente comentou que eles não sabiam demonstrar muito esse afeto por conta do contexto que eles Eu tô estavam. numa mesma linha aqui também. Lê aí a sua. O que? Essa parte Do afeto. do afeto? Deixa eu ver aqui. Essa parte não houve abraço. Sim, sim. Não houve abraço nem beijo, porque não existiam cumprimentos como esses entre eles. Eram hábitos que agora viam nas telenovelas. Embora ela achasse bonito uma mãe beijar o filho, mas não sabia como demonstrar afetos diante da rudeza com que tinham conhecido a vida. É profundo. É profundo. E assim, nesse mesmo contexto, vai se repetindo, né? Uma temática muito presente na narrativa toda. E eu trago aqui o trecho em que nos referiu à música, Aquela Força. Sim. É na página 254. As linhas finais aqui da página 254. É Luzia e o narrador falando. Pelo contrário. Ai, um instante. Passariam pelas farpas do arame, lanhariam a pele, rasgariam um pouco mais as vestes, mas não se sentiam derrotadas. Pelo contrário, sem que dissessem uma palavra, experimentaram a força sem nome que só os que se consideravam vivos conseguem sentir. Eu achei esse trecho de uma coisa tão bonita E forte ao mesmo e tempo. forte. É muito incrível. Um pouquinho já para o final, se encaminhando, a gente tem a visão de Moisés por aqui. O desfecho da história dele com Dom Tomás é que ele encontra, né, Dom Tomás e Dom Tomás quer comprar o silêncio dele, praticamente. Em nenhum momento o personagem reflete culpa sobre o que fez, sobre o abuso, e pelo contrário, ele fica se justificando como se fosse um caminho de Deus e, assim, não há o que comentar sobre, né? Sim. E Moisés consegue encontrar com ele na cidade e insiste em visitá-lo. E em um certo ponto, Dom Tomás oferece dinheiro a Moisés para que ele não fale nada. E a cada vez que Moisés visitava ele parecia mais fraco, mais velho. E é nesse trecho em que Moisés ele visita pela última vez, narrada no livro, o personagem, e perguntou a ele: o senhor se sente pronto para morrer? E o velho vai e diz: eu estou velho, mas ainda tenho tempo. Por que deveria estar pronto para morrer? Parece aterrorizado. Porque seu corpo fede, Dom Tomás. É como se estivesse morto. Viver atormentado pela culpa é morrer um pouco a cada dia. Seu tempo acabou. E nisso a gente não consegue concluir se Dom Tomás realmente morreu, se foi morte morrida ou morte matada. Não conseguimos. E por uma última citação aqui, eu consegui referenciar a um trecho de Gabriel Garcia Marques, no livro O Amor em Tempos de Cólera. É quando, no narrador onisciente, a gente tem uma visão de Moisés, do menino, e ele diz assim, ó: seria assim, não fosse o despertar da alma selvagem atravessando seu corpo depois de percorrer os séculos. A intuição levou a descobrir que a incapacidade de perdoar ou esquecer tudo que o mortificava era também a necessidade de recriar a memória. E esse trecho me lembrou Gabriel Garcia Marques, porque tem um trecho que ele diz: era ainda jovem demais para saber que a memória do coração elimina as más lembranças e enaltece as boas, e que graças a este artifício conseguimos suportar o passado. É uma profundidade assim muito tocante, né? Então, acredito que resenhamos o que pudemos aqui. Deixamos
os comentários para vocês. Obrigada pela audiência. E Mais alguma coisa a dizer? não, somente. Somente. Então, um abraço. Nos vemos.